Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo e tamo junto demais. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o delegado Paulo Bilinski. Talvez você não conheça, ou talvez você conheça. Esse delegado ficou famoso, ficou conhecido por um fato que aconteceu com ele uns 10, 11 meses atrás, quase um ano. Ele era um delegado, assim, famoso na cidade dele, tinha vídeos bombados aí na internet, ele dá curso de defesa pessoal, defesa veicular, né, como você ficar precavido dentro do carro, essas coisas assim, bem legal inclusive. E aí ele arrumou uma namorada, né, era bem bonita, não sei se era Miss, eu não sei se ela era Miss ou se ela era modelo, acho que ela era modelo, uma mulher bonita e tal, beleza, começaram ali a namorar e logo depois foram morar juntos. Até que ela atirou nele para matar, deu 6 tiros nele e deu um tiro no peito e se matou. Esse foi o resultado final. Só que a grande mídia, o que a grande mídia fez? Porque acho que ele é eleitor do Bolsonaro, né? Como delegado, claro, ele é pró-armas, ele é a favor de armas, e certo, eu também sou. E como ele é votante do Bolsonaro, então a mídia falou, pá, esse cara aqui, vamos duvidar da versão dele, né? Vamos duvidar do que ele tá falando e vamos apoiar a menina, até porque a menina, né, era linda, bonita, maravilhosa. E como tem muita morte de mulher no Brasil, esse cara é mais um ciumento que deu um tiro na mulher e deu 6 tiros em si mesmo e para tentar incriminar o que ele fez. Olha o absurdo do absurdo. Mas vamos lá. Esse não é o foco que eu quero trazer para esse vídeo, né? Porque toda história, galera, que envolve Deus, a sua grandeza, envolve a sua misericórdia, envolve o seu amor, eu fico aficionado e quero trazer para você sobre um olhar mais espiritual da coisa. Mas fica nesse vídeo que você vai entender e vai concordar comigo, creio eu. Então ele foi lá, o que aconteceu? Ele namorava com essa menina e ela era bastante ciumenta, né? Tanto que o ex-namorado dela falou a mesma coisa, que ela era muito ciumenta, muito possessiva, ela tomava muitos remédios controlados, ou seja, ela tinha, acho que era depressão, algo assim, algum problema emocional. E aí ele foi tomar banho, ele tinha terminado com ela, né? Tanto é que ele trocou mensagens com a ex dele, tem esses prints, e ele falando, poxa, terminei com a Priscila e tal, mas eu tô com medo da reação dela, e pá, por enquanto ela tá de boa, ela falou que vai embora amanhã e tal. Aí a ex dele falou assim, ó, cuidado, guarda suas armas, esconde. Ele, não, tá tudo guardada já, descarregadas, né, tirei os pentes de bala e tal, beleza. Aí ele foi tomar banho, né, ele acordou, e aí, Pri, cumprimentou, né, a ex dele até então. E aí, como é que tá? Tudo bem? Não, tudo bem, tô tranquilo, né, ela fria, tranquila, ela tomando seu café de pijama, tomando um solzinho, né. E ele foi tomar banho. E beleza, né, ele, pra dar uma pausa aqui para vocês entenderem, qual é a relação dele com a espiritualidade, assim. Ele falou que não cria muito em Deus, né? Ele sabia que tinha alguém, algo maior, mas só que ele não acreditava concretamente. Para ele, era indiferente, né? Ele não cria, não, eu creio em Deus, eu sei que existe um Deus. Ele ficava ali em cima do muro, ora duvidava, ora tentava acreditar, mas nunca teve uma experiência. E ele era um Paulo arrogante, ele era um Paulo que era rancoroso, ele era odioso, né? Ele era um Paulo totalmente assim, bruto, um Paulo totalmente, como se posso dizer, antipático a algumas atitudes, né, que poderiam ser totalmente ser empáticas. Eu não sei se você está conseguindo entender. E aí, ele era esse Paulo, tanto que nos vídeos dele tem uma barbona grande, bem maior que a minha. Ele é um cara totalmente, pega tiro, pá, dando as suas aulas, as suas instruções, né? Um cara totalmente cheio de si e tal, pá. Se você vê ele dando entrevista hoje, você não acredita que é aquele cara que tá nos vídeos. É totalmente diferente o ser, o interior,
o modo de falar, totalmente outro. E aí, caramba, deu um estrondo aqui. E aí, ele foi tomar banho, voltando, ele foi tomar banho e tal. Quando ele abriu a porta do banheiro, isso foi tudo comprovado pela perícia, tá? Não tô falando que é a versão dele, foi tudo comprovado pela perícia. Ele abriu a porta e ela já estava com a arma apontada para ele. Ela conseguiu achar a arma, carregou a arma e estava apontada para ele. E sem falar nada, disparou contra ele 6 vezes. O primeiro tiro foi no peito, ele falou. Foi no peito. Quando ele tomou no peito, ele só fez assim, né, para tentar defender. E só conseguia falar não, não, não. E ela continuou atirando. Tanto é que acho que ele perdeu esse dedo aqui, né, por tentar defender. E aí ele caiu. Ele caiu e ela deu mais uns 2 ou 3 tiros nele no chão. Logo em seguida, ela deu um tiro no peito e morreu. Ele entende muito de anatomia, ele entende muito do corpo humano. Ele falou assim, olha só, qual é o normal quando você toma um tiro e perde muito sangue? Porque ele tomou um tiro no peito e ele via que o sangue saía como uma torneirinha. Ele caiu e ele falou que o normal é perder a consciência e sangrar até morrer. Ele caiu, perdeu a consciência e desmaiou. Ele desmaiou. E nisso, beleza. Quando pensa que não, ele falou que acordou do desmaio. Ele redobrou a sua consciência. Olha que louco. Já começou o primeiro ponto aí, sobrenatural. Não é normal isso acontecer? O normal, que eu sempre vi inclusive, é você sangrar até morrer. O sangue vai saindo, a sua mente ela não tem mais bombeamento e você morre. Só que ele redobrou a consciência, ele acordou daquele desmaio. Ele acordou todo ensanguentado. Eu não vou postar as fotos aqui porque o YouTube pode cortar o vídeo. E para postar foto embaçada, para mim é melhor nem vocês procuram aí na internet. E aí ele acordou, ela caída, né, com a arma apontada para ele, todo ensanguentado. Ele pegou. Sabe por que o pessoal falou que ele que matou ela? Porque foi encontrada a arma totalmente com o pente tirado e desarmada. Mas como assim? Ele atirou nela e depois desarmou. Ele não falou isso na época, ele falou logo depois, né? Porque ele não podia falar porque ele estava em segredo de justiça, né? E poderiam usar isso contra ele. Ele acordou, foi lá se rastejando, pegou a arma, desarmou, ligou para a polícia, foi se rastejando, saiu, bateu na porta do vizinho, deitado, ninguém atendeu, bateu na porta do outro, ninguém atendeu. Ele foi pro elevador, olha só, cara, que surreal. Ele foi pro elevador e tem vídeos disso, de monitoramento, confirmando. Ele foi pro elevador, apertou o 1 e desceu. Quando ele chegou lá embaixo, nu, ele estava nu, detalhe, ele estava nu. Quando chegou lá embaixo, já tinha os policiais todos lá e ele foi socorrido. E aí começaram a pipocar na mídia que o delegado pró-armas bolsonarista matou a mulher, denigriu a imagem do cara. Denigriu a imagem do cara todinho, né? Só aí depois descobriram que não. A perícia, a polícia foi e deu a versão verdadeira dos fatos, que ela atirou nele e tal. Ela já estava com a faca atrás para matar ele, por consequência, ela achou a arma e decidiu atirar. Se ela fosse de faca e desse uma facada nele por trás, ele não teria sobrevivido. Detalhe, olha só. Aí vamos lá ao lado espiritual da coisa. Ele disse que o primeiro milagre foi ele ter acordado do desmaio. Não é normal. Não é normal. Ele acordou do desmaio. Conseguiu se salvar. Ele mesmo conseguiu se dar os primeiros socorros, né? Ele foi lá, se rastejou, desceu. Ele foi lá, quando os médicos chegaram, ele já falou, olha, tomei um tiro aqui, que saiu aqui, eu tô perfurado, tal. Ele foi se dando os diagnósticos para os paramédicos. E eles já foram sabendo o que fazer e tal. E ele foi para o médico e entrou em coma. Entrou em coma e conseguiram fazer toda ali as cirurgias necessárias, né? E ele conseguiu sobreviver. Resumo da ópera, né? Resumo da ópera. Perdeu esse dedo, né? Ele está tentando recuperar, né? Tentou colocar uma prótese, mas eu acho que não vai dar certo não. Ele diz que já gastou uns 300 mil, né? Só no dedo, Enfim. Aí ele teve uma entrevista no podcast, Vênus Podcast, e ele estava falando, olha, eu não acreditava em Deus. Pra mim, era assim,
talvez não exista, eu nunca vi, nunca tive experiência. Para mim é... Só que hoje eu vejo que existe um Deus sim, e Ele me salvou. Porque eu conhecendo a anatomia do corpo, eu conhecendo o corpo humano, não era para nada daquilo ter acontecido. Não era para me ter acordado do meu desmaio. Não era para eu ter resistido da forma que eu resisti, estando todo perfurado, perdendo rios de sangue. Ele falou que teve que tomar 3 ou 4 litros de sangue. Cara, isso é muito. Isso é muito. É sangue demais, velho. É muito sangue. E ele disse, cara, são coisas surreais que só alguém superior poderia fazer a mim. E hoje eu acredito piamente em Deus. Acredito realmente que há um Deus e Ele se revelou a mim naquele dia. E detalhe, olha só o que é mais importante, galera. Olha o que é mais importante. É por isso que eu falo que quando você tem um encontro com Deus, seja em que momento for, alguns é no momento igual do Paulo, outros no momento melhor, numa posição melhor ou menos pior do que a dele. Ele disse que aquele Paulo que tomou 6 tiros, morreu lá. E quando ele redobrou a sua consciência, foi um outro Paulo, foi um outro delegado, foi um outro ser humano. Ele olha para aquele Paulo, aqueles vídeos, ele olha e fala, cara, eu não reconheço esse cara. Quem é esse cara aí? Quem é esse maluco aí que tá falando com altivez? Quem é esse cara? Eu não sou esse cara. Diz ele que era um cara rancoroso, odioso, cheio de si, soberba. E hoje ele dá valor às mínimas coisas. É um cara que perdoa, é um cara leve, é um cara que sem rancor, sem ódio, humilde. Tudo por conta do seu encontro e da sua experiência com Deus, do seu livramento de morte. Olha o que um encontro com Deus não faz. Gente, quem tem um encontro com Deus sai transformado. Sai transformado. Aí você poderia falar, mas claro, o cara quase morreu, daqui a pouco ele volta a ser o que ele era. Quem tem um encontro com Deus nunca mais volta a ser o que é antes. Jamais. Todos que tiveram um encontro com Jesus na época que ele esteve na terra nunca mais voltaram a ser como antes. O que estava paralítico encontrou Jesus e começou a andar. Não tem como ele voltar a ser paralítico. Então você não volta a ser como era antes. Assim como Paulo, que hoje é outra pessoa, é um cara que ajuda pessoas, é um cara que viu o quanto você pode ser útil a outras pessoas, coisa que ele não era. Mas tudo isso por um encontro com Deus. Só que, voltando para a mídia tipo assim, não refez a imagem dele. Ele continuou com a imagem estragada perante as pessoas. E nesse podcast, teve uma menina lá, Yasmin, sei lá o nome daquela menina, que ficava toda hora confrontando ele, tipo assim, pô, você não pode andar armado, pô, armas matam. Não, quem mata são os humanos que usam ela. Ele falava assim, porque eu tava num lugar e tava armado. Ela, mas como assim? Você pode andar armado estando fora da área do tempo de serviço? Ele, posso. Por que não? Eu tenho legalidade para isso. Eu sou preparado para isso. Mas, mas espera aí. Tipo assim, porque ela é feministinha, ela é feminazi, então ela quis de toda maneira imputar ele alguma culpa, algum crime por andar armado, por poder atirar em pessoas. E a Cris, que é Cris Paiva, que é comediante, que é parceira dela de podcast, totalmente cabeça aberta, pró-armas, pró-defesa, falou, não, e tal, tá certo, que não sei o que, papapá. E ele quebrou os argumentos dela, falando que nos Estados Unidos, onde a maioria da população, das pessoas que compõem a população tem armas, o que mais mata são facas, armas brancas. Ela, mas como assim? Como assim? São facas, não são armas? Ele, não, são as facas. Ela, nossa, ficou toda sem graça, e ele com a voz mansa. Cara, esse cara, pelo amor de Deus, virei fã. Ele com a voz calma, ele são armas, são as armas, são facas. São as facas que matam. Ela, é sério? Pois, olha, eu vou te dar um exemplo. Tal, e tal, com a voz assim, ó, e ela ia assim, abaixando o tom. Cara, que clima leve.
Muito legal. Eu recomendo vocês assistirem. Vou deixar aqui no link na descrição a entrevista dele no podcast. Então, galera, essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Talvez você tenha passado uma situação ou esteja passando uma situação totalmente difícil, em que você fala, poxa, eu não vou sair dessa situação. Não tem como, é impossível. É possível. Claro que você vai sair. Jesus quer se revelar a você, Deus quer se revelar a você através dessa situação difícil, mas você tem que se permitir. Se permita, porque Ele quer trazer uma experiência para você que vai ajudar outras pessoas. Toda fase difícil na nossa vida, galera, não é para nos matar, não é para nos enterrar, não é para nos diminuir, é para nos fazer crescer, evoluir, ser melhor do que antes. E você olhar para trás e falar, caramba, eu passei por aquilo ali e sobrevivi. Caramba, hoje eu sou mais forte do que antes. Porque eu passei pelo fogo, eu passei pelo deserto, eu passei pelo vale, eu passei pela enfermidade de um ente querido, eu passei pela morte de um ente querido, eu passei pelo um desemprego, eu passei por uma necessidade de quase passar fome, ou passar fome, mas aquilo ali serviu de escada, de aprendizado, serviu de casca para mim chegar onde eu estou hoje. E isso, quem pode nos proporcionar? Deus. Só Deus pode nos proporcionar isso. Então, se você está num momento difícil, não reclame, não murmure, não xingue Deus. Agradeça a Ele. Peça a Ele discernimento. E Ele vai se revelar a você. Caso você ainda não creia nele, ou acha que está em cima do muro, Ele quer ter uma experiência com você. Esse é o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo. Ative as notificações. Ative a sininha. Compartilhe para geral. E tamo junto demais. É nóis.